Atos 16:16. A gente pode ler junto hoje? Tem saudade. Me deu saudade de duas coisas. Quando todo mundo ficava em pé e o pastor falava, podeis vos assentar. Ou podeis assentar. Eu acho que era podeis assentar, né? E a outra coisa era ler todo mundo junto. Me deu saudade dessas duas coisas agora. Não que a gente precise fazer, tá? Mas me deu saudade. Me ensinou o que é reverência. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Peraí, tá cada um no ritmo. Peraí. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem, vamos ler de novo? Vamos? Viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então, açoitá-los. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui, glória a Deus. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e, com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, querido, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque
O Senhor tem nos mantido até aqui com saúde. O Senhor nos ensina a perseverar e ter fé. Tira toda a distração do nosso meio e que a Tua palavra possa ser pregada, independente de qualquer coisa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu comecei falando na semana passada dos porquês, né? Não sei se isso ficou ecoando no coração de vocês, mas continuou ecoando no meu coração. Acredito que esse pensamento seja muito forte. E, unido a isso, me veio essa palavra. Porque eu já preguei nessa igreja, nesse mesmo lugar, nesse mesmo púlpito, sobre adoração. E eu falei que a palavra que eu havia dado era uma carta aberta à igreja Casa e Vida. Porque sem adoração nós não somos nada. Eu tenho orado muito ao Senhor desde então. Porém, eu creio que a gente precisa rever algumas coisas. Não é a mesma pregação, só estou citando que há tempos atrás eu falei sobre adoração. E aí, de lá para cá, os pastores também falaram sobre adoração. Todo domingo a gente fala sobre adoração. Mas o porquê adorar, o porquê estarmos na casa do Senhor louvando a Ele, eu acredito que seja um dos principais motivos para que nós venhamos entender por que nós existimos. Todos os dias, Adão e Eva se encontravam com... Todos os dias, Adão e Eva, no Jardim do Éden, se encontravam com alguém. Quem? Deus. Nós nascemos para nos relacionar com Deus. E se relacionar com Deus é um ato de adoração. E ao longo do tempo, nós fomos achando maneiras de adorarmos ao Senhor. Tanto que o próprio pastor Pérez já falou inúmeras vezes que o ato de adoração ele pode ser para qualquer outro tipo de coisa. Você pode adorar a sua esposa, você pode adorar o seu time de futebol, você pode adorar um político, você pode exercer adoração a N motivos. Ele define da forma dele como um desejo incontido de estar com alguém ou estar em algo. Porém, não há vida cristã, não há um ser cristão que não tenha dentro do seu coração um coração de adorador. Tanto que Jesus, como eu falei semana passada, Jesus chega para a mulher samaritana no poço e fala assim, é necessário que se adore, e adore em espírito e em verdade. Jesus ele é enfático com aquela mulher. Por meio de uma dúvida, onde se deve adorar? Aqui ou ali? Do jeito dos judeus ou dos samaritanos? E aí talvez a pergunta de por que adorar caia para isso. Como adorar, Raquel? Eu não gosto dos louvores que o pastor cantou, não gosto do Trazendo a Arca, não gosto do Diante do Trono, né? Tava uma polêmica há um tempo atrás sobre Kleber Lucas, a gente tem que parar de cantar Kleber Lucas na igreja. O porquê adorar não pode ir para esse caminho, né? Tava até uma Vicky me trouxe uma questão essa semana de uma música de uma banda que não é cristã, uma música que, se você olhar, é uma música cristã. E aí o cara estava defendendo que essa música seja tocada dentro da igreja. A gente fica com tantas questões periféricas que a gente esquece o porquê nós adoramos. Independente da forma, do motivo e como nós adoramos, seja com o violão, seja cantando certo ou cantando errado, seja aqui no carro ou em casa, nós precisamos ter um coração de adorador. Amém? Por isso que o título dessa mensagem de hoje é adorar não é uma opção. Diga comigo, adorar não é uma opção. Eu não escolho adorar. Eu não escolho chegar na igreja e adorar ou não. A minha vida precisa automaticamente, inconscientemente, me mover por adoração. E isso é muito difícil. Muito difícil. Hoje o dia foi extremamente difícil para mim. Se a Vitória pudesse pegar o microfone e falar, ela testemunharia como foi difícil para a gente, coisa boba, tá? Nada demais, o bebê tá bem. Porque às vezes eu falo umas coisas e o pessoal já fica... Meu avô já manda mensagem. Não, tá tudo bem. São só estresses do dia a dia, né? Porque eu também tô grávido, eu também tenho hormônios, né? Os meus hormônios estão à flor da pele também. Mas tem momentos, Lene, que a gente precisa calar para o mundo e abrir os nossos corações para a adoração, né? Eu consegui fazer a proeza de quebrar 2 ovos. E um deles eu quebrei em cima de mim.
Eu não lembro a última vez que eu quebrei um ovo, né? Um ovo cru. Não lembro a última vez. E um cheiro de um ovo é horrível, né, dona Ginalda? Horrível, horrível. O cheiro do ovo cru. No chão, ele dura pelo menos uns 10 dias, né? Brincadeira. Já limpei 3 vezes e o cheiro ainda está lá. Mas as dificuldades da vida fazem com que a gente ache que adorar é uma opção. Então, se eu estou bem, se eu estou numa boa situação, eu estou adorando. Se eu não estou tão bem assim, eu escolho não adorar, porque eu não tenho o quê? Não tenho motivos para adorar. Mas vocês entendem que a gente não precisa de motivos para adorar? A própria grandeza e beleza de Deus é o grande motivo de adorar. Nós fomos chamados para sermos verdadeiros adoradores. Você pode dar glória a Deus por isso? E algumas pessoas chegam na nossa vida e algumas delas falam: eu vou adorar quando Deus mudar a minha situação. Às vezes tem dia que eu não consigo adorar, eu sei, isso é tudo normal, eu também passo por isso. Só que nós precisamos entender e trazer a nossa razão, a nossa ciência de que adorar não é uma opção. Adorar é uma obrigação como cristão. Meus irmãos, me perdoem, mas eu não entendo, e eu já falei isso até recentemente, eu não entendo aquele que não adora. Seja através de canção, seja através de poesia, seja através de coral, qualquer que seja a forma. Quem quer adorar, dá um jeito, né, Silvana? Quem quer adorar o Senhor, dá um jeito. A gente estava fazendo a cirurgia ontem da irmã Gisele, filha da irmã Luciana, e a gente perguntou: você quer ver alguma coisa e tudo mais? Você quer, sei lá, para dar uma distraída, né, dona Ginalda? Está no meio da cirurgia. E a primeira coisa que ela pediu foi: bota um louvor. Eu até brinquei com ela, na hora da cirurgia que é botar o louvor, né? Mas eu acredito que nós precisamos viver mais isso. Não é uma escolha. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos passando por situações difíceis, e às vezes a gente escolhe, muitas vezes, encarar uma batalha que não é do nosso tamanho, é do tamanho do Senhor. Se a batalha, se o inimigo está forte, está muito grande, a ponto de você não ver o caminho à sua frente, adore ao Senhor. E o texto em que nós lemos conta a história de Paulo e Silas adorando ao Senhor. O que acontece, meus irmãos? Deus, ele chama Paulo e Silas para ir para a cidade de Filipos, que futuramente Paulo vai escrever uma carta aos irmãos que estavam lá. Qual carta é essa? A resposta está no nome, né? Qual carta que Paulo escreve? Filipenses. Filipos vivia muito parecido com Roma. Outra carta que Paulo vai escrever. Tanto a Roma quanto para Filipenses, tanto para Roma quanto para Filipos, Paulo vai ter um caráter de combater alguns dos problemas de toda a cidade grande. A gente vê, até há 2 anos atrás eu não tinha ido a São Paulo. E eu vi o que é uma cidade grande de verdade. Aqui poucas vezes a gente vai no centro do Rio. Eu vou no centro do Rio. E a gente entende que existe algo diferente. E aquela cidade preparava algo diferente para Paulo e Silas. No meio do caminho, Paulo e Silas vão pregar para uma mulher. Também no capítulo 16, versículo 13, encontram uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura, né? E ela ouve a palavra do Senhor e se converte ao Senhor. Lídia vai ser uma peça fundamental para que o evangelho chegasse a outras partes, porque ela vai ser uma potencial ajudadora no trabalho missionário, além dela mesmo sendo como missionário. Eles vão, de forma abençoada, trabalhar pela conversão de Lídia, e Lídia então se converte. Até que então, Paulo e Silas se encontram com uma mulher possessa. E esse texto fala muito comigo, porque essa mulher, ela não falava mentiras. Essa mulher,
ela não falava uma língua enrolada. Essa mulher não falava de uma cultura estranha. Essa mulher falou que esses eram servos do Deus Altíssimo. Por muitas vezes, meus irmãos, por muitas vezes, aquilo que não parece nos derrubar é justamente aquilo que vai nos derrubar. Por muitas vezes, vozes que vêm como serpentes aos nossos corações vão nos levar a caminhos tortuosos. E graças a Deus, Paulo e Silas, indignados, no versículo 18 vai dizer que Paulo estava indignado e expulsou o espírito maligno naquela mulher. Não é porque eu ando como crente, que eu falo como crente, que eu ajo como crente, que eu sou crente. Vocês entenderam o que eu quero chegar? Porque se a gente olha isso de forma fria, a gente fala, por que eles vão expulsar um demônio de alguém que está falando que eles são servos do Deus Altíssimo? A gente precisa estar ligado. Amém? Só que essa mulher, adivinha, lucrava muito com isso. E ela tinha donos que lucravam em cima dela. E quando envolve dinheiro, o negócio fica meio estreito. Ao perderem a boquinha, pastor Ulisses, esses homens vão acusar Paulo e Silas de praticarem ações erradas. Eles perderam o lucro. E aí no versículo 19 diz que eles agarraram Paulo e Silas. Eles arrastaram a presença das autoridades. Agora você imagina, Silvana, você recebeu um chamado de Deus, começa a falar, começa a pregar, uma pessoa convertida, e aí no meio do processo, Reginaldo, um problema desse acontece. Você está fazendo certo, você está pregando a palavra do Senhor, e no final das contas você é preso. O que aconteceria? O que você falaria? O que você falaria? De verdade, eu sei que eu falaria. O que você falaria? Injustiça. Duas coisas. Ou injustiça, ou falar assim, eu acho que eu estou ouvindo vozes, não foi Deus que me chamou. A justiça de Deus não se assemelha à justiça humana. A forma com que Deus raciocina, a forma com que Deus pensa, a forma com que Deus conjectura as coisas, não é da mesma forma humana. Não há como explicar Deus. Então, se hoje você está passando por um momento difícil, se hoje você está passando por uma provação, não significa que Deus se afastou de você. E nem significa que você está deixando de cumprir o chamado dele, mas significa que você está sendo provado como verdadeiro adorador. Você pode dar glória a Deus por isso? Eles diziam mais, Paulo e Silas estavam perturbando a cidade. Meu Deus, quem estava perturbando essa mulher, falando alto, falando fora as adivinhações que ela fazia, que o texto não cita. Além disso, falando de costumes. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos nos encontrar com situações injustas. Mas nós temos que ter fé, diga comigo fé, e acreditar que Deus está conosco. O que mais me choca é que esses caras, eles foram levados para a frente das autoridades. Eles foram humilhados por todos. Eles foram açoitados. Eles foram perseguidos, espancados, amarrados, humilhados, presos, mas ainda continuavam fazendo o que Deus chamou para fazer. Por muitas vezes a gente está passando por problemas e a gente acha que a gente está no caminho errado. Por muitas vezes a gente está sofrendo tentações e a gente acha que está no caminho errado. Deus não nos abandonou. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque não há outra explicação. Semana passada falamos tanta coisa, falamos tantas verdades, tentamos entender tantos porquês. E por que nós tivemos tantas ausências domingo à noite, por exemplo? Por que não temos as mesmas pessoas aqui hoje? Porque as adversidades estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Não deixe com que as ciladas do inimigo te afastem de Deus.
Nós olhamos tanto para Golias, nós olhamos para cada detalhe de Golias, dona Edinalda. Nossa, mas Golias está com aquela chuteira bonita, mas Golias está com aquela capacete bonito. Não, mas ele é muito forte, ele é muito grande. E a gente esquece do Deus que colocou uma funda na nossa mão, 3 pedrinhas, para atacar e saraivar Golias no meio. E Davi ainda sanguinário, ainda corta a cabeça de Golias. Deus é Deus. O fracasso humano não representa o abandono de Deus. Nós precisamos andar de cabeça erguida, porque somos filhos e filhas do Altíssimo. Nós não somos súditos, nós não somos escravos, nós somos filhos e filhas daquele que tudo criou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A nossa adoração não depende de circunstâncias, porque esses caras estavam derrotados, estavam machucados, foram colocados bem embaixo na prisão, no cárcere interior. Não dava para sentir quase que o ar. Naquela época as prisões eram em grandes montes de pedra. Esses montes eles eram sendo tipo uma espécie de escavação. Então, quem ficava no andar térreo conseguia pelo menos ter um arzinho. Eles estavam no andar interior. Eles não conseguiam ver a luz do dia, eles não conseguiam respirar direito e estavam amarrados a um tronco, com os seus pés amarrados a um tronco, que a gente esquece de falar nas pregações. Para melhorar, Lene, desculpa, quase saiu um cebolinha aqui, né? Melhorar. Para melhorar, eis que surge um terremoto. E a palavra do Senhor diz que à meia-noite, diga comigo meia-noite, diga comigo meia-noite. Por que meia-noite? Meia-noite é o ponto mais escuro da noite. É no mais sombrio, é no mais difícil, é onde está tudo perdido que nós precisamos adorar. É à meia-noite que Paulo e Silas se levantam e começam a adorar o Senhor. Não respirando direito, não vendo nada na sua frente, somente um ao outro. Eles escolheram adorar. Por isso, meus irmãos, eu queria falar rapidamente de algumas coisas, e a primeira delas é que a nossa adoração não pode depender das circunstâncias, porque as circunstâncias de Paulo e Silas eram totalmente desmotivadoras, totalmente tristes. Entendam algo, eles foram chamados para ir para uma cidade, eles expulsaram demônios, curaram pessoas, uma mulher se converteu pela palavra, salvaram essa jovem de uma escravidão espiritual e física. Eles fizeram exatamente o que Deus queria, e como recompensa eles sofreram, como recompensa eles apanharam. Nós não podemos pensar que se estamos sofrendo, Deus nos abandonou, porque Ele não nos abandonou. Deus não nos abandonou. E por muitas vezes é nesse lugar que Deus quer nos colocar. É no lugar do centro da vontade de Deus. Meus irmãos, o próprio Deus, através de Cristo, passou pelo deserto e foi tentado pelo inimigo. O grande problema é que a gente fica entrando toda hora no deserto, entrando toda hora na provação e não aprende nada. Todos os dias nós levantamos como criança, igual a Carla estava falando na segunda-feira, e a gente faz igual o Bento, coloca o dedo na tomada. Enquanto o Bento não entender, a Carla pode falar, enquanto o Bento não entender, que por mais que ele tenha 17, 18, 20, 30, 40, 60 anos, ele continuar colocando o dedo na tomada, ele vai continuar tomando choque. O grande problema é que a gente já está muito maduro na fé e continua colocando o dedo na tomada. Deus está dizendo, não coloque o dedo na tomada. Deus está nos dizendo, aprenda, tenha maturidade, me adore. E nessa noite, vai ser um divisor de águas para isso. Nessa noite Deus tem nos chamado para sermos verdadeiros adoradores. E as circunstâncias não vão alterar aquilo que eu sou, a minha essência. A nossa adoração não pode ser emocional.
A nossa adoração não pode ser como um arrepio, porque se tiver problema, se tiver dificuldade, vai ser difícil de a gente adorar. Essa adoração precisa ser uma decisão. Eu preciso decidir adorar o Senhor. Não é uma onda que você entra nessa onda e pega essa onda. A adoração não é uma esteira que já está funcionando e você pisa nela e começa a correr. A adoração é uma decisão. Eu decido parar tudo e colocar um louvor, abrir a minha Bíblia, estudar a palavra, participar de uma casa de vida, vir ao culto, assistir os cultos que estão disponíveis no YouTube. YouTube é uma decisão. Um pouco antes da gente descobrir da vinda da Isabela, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu preciso mudar a minha vida. Eu estou acabando, já falei algumas vezes para o pastor Ulisses, eu estou acabando de atender, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor no ombro, eu estou com dor na coluna, estou dormindo mal, estou acordando mal. Todo mundo me via e falava assim, não, isso tá ok, não está gordinho não, tá ok. Muitas vezes eu estava até mais magro. Eu tomei uma decisão de me alimentar melhor, de certa forma, tirando os dias de culto, os dias de casa de vida, dormir melhor. Eu tomei a decisão. E depois que eu descobri da vinda da Isabela, mais ainda. Porque eu quero ter um resultado saudável, um resultado favorável. Assim também é com a presença do Senhor. Se nós queremos viver uma vida com Deus, se nós queremos viver uma vida na presença de Deus, se nós queremos viver bem, nós queremos cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos netos, não ter desavenças, não ter problemas, nós precisamos semear algo, essa semente se chama adoração. Diga comigo, adoração. E ela precisa ser uma decisão, Reginaldo, não precisa ficar esperando o Senhor, não precisa ficar esperando o anjo descer, é uma decisão. Deus continua sendo Deus, lá de cima do monte, também aqui embaixo na igreja. Deus continua sendo Deus, lá de Israel, aqui e nos confins da terra. A presença de Deus pode estar dentro de um banheiro de um avião, ou de um cárcere da prisão. A presença de Deus não se limita a espaço, não se limita às pessoas, porque a presença de Deus e a adoração é uma decisão. E por ser uma decisão, ela é uma escolha de fé. Porque muitas vezes está tudo dando errado. Porque por muitas vezes nada está encaixando, as coisas não estão encaixando. Eu dei um exemplo há tempos atrás, que a gente começou a montar quebra-cabeça, a gente estava com a mania do quebra-cabeça. Meu irmão, me dava um desespero danado, porque o negócio não encaixava, eu não via a imagem. Tu olhava para a caixa, tu olhava para as peças e falava assim, está faltando peça. Tem momentos que está assim, dá nervoso, dá vontade de tacar tudo para o alto. Igual hoje, caiu um ovo, quebrou no meu pé, o outro, eu tentei, meu Deus, eu nem sei o que eu fiz, é difícil de explicar. Ele estava vindo para cair, aí eu botei assim a perna no meio, aí o ovo quebrou aqui, minha roupa está toda suja. Não essa, né? Troquei em nome de Jesus. Tá tudo dando errado, tu pisa no chão, tu pisa na clara, tu pisa na gema, fica um cheiro horrível. Eu não vejo o resultado, mas eu entendo que eu preciso adorar. Eu estou no meio da prisão, mas eu vejo que Deus tem uma saída para a minha vida, e a minha escolha é adorar. Versículo 25, mais uma vez, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Eles estavam feridos, meus irmãos. Eles foram açoitados. Eles foram açoitados. Eu fui inventar de semana passada, tentar desentupir um tubo de cola lá. Deus que me perdoe. Com uma faca nova. Uma faquinha pequenininha, mas nunca vi tanto sangue sair de um negócio tão pequenininho. Parece até que eu sou frouxo, mas saiu muito sangue, gente. Esse machucadinho aqui, ele fechou. No segundo ele já tinha fechado. Meu amigo, fui botar a luva e eu bati em alguma coisa, eu fui no céu e voltei. Um negócio desse tamanho. Eu não sou frouxo não, o negócio tá fundo mesmo, gente. Só não preciso dar ponto porque minha cicatrização é boa. Senão eu tinha que ter ido no hospital. Eu não sou frouxo não. Um negócio desse tamanhozinho.
dói demais. Imagina tu ser açoitado. Eu nunca fui açoitado. Eu nunca fui escoteado. Vê se vocês entendem o meu raciocínio. Eu nunca fui escoteado. Eu nunca fui preso. E o pessoal ficou me zoando que eu falei que eu tenho medo de ser preso, né? Injustamente, é claro, que eu não vou fazer nada para ser preso. Mas eu tenho esse pavor. Tem gente que tem medo de aranha e de barata. Eu tenho medo de ser preso, não tem o que fazer. Né? Mas se eu for preso, vou adorar o Senhor na prisão também. Não tem muito problema, não. Eu nunca fui açoitado, nunca fui preso, nunca fui escoteado. Ninguém me expôs mediante as autoridades. E eu, Lene, quando eu chego na igreja, às vezes eu estou cansado ou desanimado, ou irritado com alguma coisa, eu falo assim, acho que eu não vou adorar, não. Acho que eu vou falar com o pastor Rodrigo, me substitui aí, ou alguém toca a bateria no meu lugar. Vocês estão entendendo o meu pensamento? Eu não cheguei nem perto do que Paulo e Silas chegaram. E eu estou me dando o luxo de escolher não adorar. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Nós precisamos recalcular a rota. Desse jeito não está. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de fé, para sermos como Paulo, para sermos como Silas, para sermos como Esther, para sermos como Raabe. Está tudo dando errado. Eu estou numa terra estrangeira, eles estão querendo entrar, Josué e Caleb estão querendo entrar, e aí o que eu faço? Pode deixar que eu vou resolver. E as muralhas caíram, muito por causa da fé. Josué e Caleb, e do povo, mas também de Raabe. O que eu vou fazer? Eu vou ter um gigante na minha frente, nem meu pai se lembrou de mim. Eu vou tacar uma pedrinha e esse gigante vai cair em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Deus nos chamou para ser assim, porque esses caras passaram por coisa muito pior do que a gente. Foram provados por coisas muito pior do que a gente, mas mantiveram a fé. Adoração é uma escolha de fé. Eu escolho adorar o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir é um ato de adoração. Mesmo doentes, mesmo cansados, mesmo desanimados, açoitados, eles escolheram cantar. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas o Evangelho não é para quem tenta achar sentido nas coisas, é para quem tem fé. Não existe nenhuma indicação de que eles sentiram vontade de adorar. Eles simplesmente decidiram adorar. E eu citei no versículo aqui semana passada, que Paulo vai escrever tempos depois para uma igreja em Éfeso, na parte B do versículo, Efésios 5, do versículo 18 ao 20, se você quiser ler com calma em casa. E ele fala, falando entre vós com salmos, entoando louvores. Vamos lá, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Paulo escreve aquilo que ele viveu, porque ele sabe que mesmo não passando por prisões, mesmo não sendo açoitados, é uma qualidade essencial de uma igreja ser uma igreja adoradora. E eu creio que Deus está nos levantando para isso. Aleluia. Paulo escreve anos depois, lembrando exatamente daquela prisão. Paulo não diz em Efésios, cantem quando tudo estiver bem. Cantem quando vocês estiverem com festividade. Ele diz, sempre dando graças por tudo. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A adoração é uma disciplina espiritual. A minha adoração não é uma reação. Até porque se eu esperar a Vitória ter uma atitude para comigo, para que eu possa amá-la, isso não é relacionamento. Não é relacionamento, é interesse. Deus nos chamou para relacionar coração, o íntimo do coração com Ele. Por isso precisamos ter um coração de adorador. Quem canta, meus irmãos, quando somente está feliz, não aprendeu a adorar. E a adoração madura continua existindo quando as lágrimas chegam. Mesmo na prisão, mesmo angustiados, mesmo quebrados, eles continuavam a adorar. E essa adoração, ela vai te mudar primeiro. Então nós falamos duas coisas até agora, e a terceira é: a adoração muda primeiro quem adora.
E muitas pessoas olham para Atos 16 e lembram apenas do terremoto, como eu falei. Elas esquecem que antes do terremoto aconteceu uma coisa muito maior. Antes mesmo de se livrarem de uma prisão física, Paulo e Silas se livraram de uma prisão espiritual. O inimigo quis impor sobre eles uma prisão, mas eles estavam livres antes mesmo das correntes caírem. Da mesma forma, pastor Ulisses, que eu posso estar na igreja, mas eu posso estar triste, angustiado e preso espiritualmente. Eu também posso estar passando por momentos difíceis e adorando e perseverando no Senhor. Ah, mas o meu trabalho não me dá liberdade para isso, só tem não sei o que lá, várias religiões, e aí me oferecem bombom e não sei o que lá. Eu atendi essa semana uma paciente que estava com... O que ela tinha no cordão dela, eu acho que ela tinha todos os deuses do cordão dela. Ela juntou bastante, porque é para carregar bem. E eu tratei ela da mesma forma. Eu não estou nem aí. Se ela vai encostar, encostou em mim, na minha mão. Não vou atender não, porque... Ainda estava com dúvida, que ela faz artesanato, estava com dúvida em gesso, que gesso ela comprava, que não sei o que. Eu não estou nem aí, eu vou ajudar. Eu não estou nem aí. Deus me escolheu para amar essas pessoas. Deus me escolheu para que a luz que há dentro de mim, que é a luz dele, resplandecesse para essas pessoas. A adoração muda primeiro quem adora. Porque se a gente tem esse caráter vingativo, a gente olha para o guarda e fala assim, tu vai morrer. Deus me abençoou, quebrou tudo, olha isso. Da labassúbia, Deus abriu as portas, tu vai morrer, porque a minha vingança é certa. Vocês estão entendendo a lógica? O evangelho é o contrário. Jesus olha para baixo, mesmo numa cruz, e fala assim, perdoa eles, Senhor. Perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa eles. Paulo e Silas venceram as prisões dentro deles. E nessa noite o Senhor está te livrando de prisões no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus. A prisão não conseguiu prender a adoração desses dois homens. Isso muda a perspectiva. Há pessoas livres por fora, mas presas por dentro. Paulo estava preso por fora, mas completamente livre dentro do seu coração. O inimigo pode mudar as circunstâncias, mas ele não pode controlar a sua adoração em nome de Jesus. E a quarta e última coisa foi o que eu acabei citando agora. A adoração influencia quem está ao redor. O autor de Atos fez questão de mencionar no versículo 25 do capítulo 16... E os demais companheiros de prisão, é a deixa para vocês, vamos lá. Os demais companheiros de prisão escutavam, a sua adoração vai tocar outras pessoas. A sua adoração vai tocar a sua família, a sua adoração vai tocar aquele que está perdido. Existe alguém ouvindo a sua vida. Existe alguém lendo um capítulo da Bíblia na sua vida, no seu coração. Deixa a desavença para lá, deixa problema para lá, vive o evangelho que Deus tem para você. Essa semana veio um enviado do espírito maligno me encher de ansiedade com o INSS. O que vai acontecer se você cair na rua? E se você quebrar o seu braço? E se você capotar? Se um cachorro morder a sua mão? Você paga o seu INSS, meu amigo? Não, eu não quero ler isso, não. Essa Bíblia eu não quero ler, não. Essa Bíblia eu não quero ler, não. Quando olham para nós, veem essa ansiedade. Quando olham para nós, veem desordem. Quando olham para a nossa vida, veem insegurança ou veem fé. Eu creio que Deus tem levantado os nossos corações para vivermos uma vida de fé. É lógico que se preocupar é importante, tá, irmãos? Mas pelo amor de Deus, de ansiedade, chega. De depressão, chega. Chega. Existe alguém ouvindo a sua vida. Existe alguém lendo o livro da sua vida. O mundo está doido para que a gente reclame. Mas o que surpreende o mundo é ver um cristão adorando em meio ao sofrimento. Eu era pequeno, não tinha nem discernimento direito. Mas eu lembro de uma coisa quando minha mãe passou pelo problema.
todo mundo desesperado, porque toda a questão do câncer, perdeu o seio, tudo difícil, cheio de problema, e ela estava adorando ao Senhor. E você vê que ela faz isso até hoje, ela faz questão de dar o testemunho. Quantos já ouviram 10, 20, 30, 40 vezes o testemunho? E ela não está nem aí, ela está testemunhando. Porque Deus mudou a nossa vida. Deus transformou a nossa família. Estava voltando às mensagens antigas e eu vi a mensagem que eu mandei para o pastor Tiago quando o Bento estava internado. A gente esquece, né? Vocês provavelmente não esquecem, mas às vezes a gente esquece do que Deus fez na vida do Bentinho, correndo, corre tudo. O neném tão frágil, tão entregue ali naquela UTI, todo mundo orando, todo mundo perseverando, Deus fez. Essa criança adora e vai se tornar um adorador maior ainda lá na frente, porque Deus mudou a vida dele. Meus irmãos, não importa o tamanho do terremoto, não importa o tamanho de quantas açoitadas você receba. Deus está com você. Deus é contigo. Deus não te abandonou. Deus não largou a sua mão. A nossa adoração não só limita a nós, mas também a outros que estão vendo a gente. Os filhos, os netos, os bisnetos, os sobrinhos, as crianças que vêm para a igreja olham para nós e precisam ver um coração de adorador. Ninguém vai querer ser aquilo que é ruim. Ninguém vai imitar aquilo que não está dando certo e que está ruim. Nós precisamos ser um exemplo. E aí eu queria terminar fazendo uma analogia de um farol. Um farol de praia, de ilha. Quantos sabem para que funciona o farol? Vocês sabem para que funciona o farol? Vocês sabem o que é farol? Sabe, Pedro sabe, muito inteligente. Sabem o que é farol? Todo mundo sabe? Alguém não sabe? Ninguém responde. Alguém não sabe? O farol, ele é para mais ou menos guiar os navios. E isso existia muito mais antigamente, sem GPS, sem nenhum tipo de navegação mais tecnológica. E o farol, ele servia para dizer que tem alguma coisa ali, né? A grosso modo, né? O Pedro depois vai dar uma explicação técnica. Mas a grosso modo, o farol dava uma direção, dizia que tinha alguma coisa ali, que era aquela luz bem forte. Meus irmãos, durante o dia quase ninguém percebe a luz do farol, mas quando chega a tempestade, quando tudo fica escuro, quando o mar se revolta, quando os barcos sacodem de um lado para o outro, é que o farol revela a sua verdadeira utilidade. A adoração também é como um farol. Por muitas vezes o dia está claro, mas a gente está lá rodando, a nossa luz está rodando. A adoração está funcionando. Porque no momento em que o tempo fechar, tudo ficar escuro, vier uma tempestade, quando as nuvens fecharem o sol, o farol servirá de guia para a nossa alma. Eu sei que é muito fácil cantar quando tudo está dando certo. Mas é na noite da alma, do nosso coração, da dificuldade, que a verdadeira adoração se torna visível. A luz não existe por conta da escuridão, mas é na escuridão que todos descobrem o valor da luz. Deus é a verdadeira luz. E Ele deseja que nós venhamos a ecoar esse som, a sermos espelhos para essa imagem, em nome de Jesus. Nessa noite eu queria te chamar aqui na frente para isso. Você que por algum motivo desanimou, e essa luz, essa lâmpada, essa chama se apagou, ou você somente quer renovar, é por isso que eu convido sempre a todos a virem aqui na frente. Paulo e Silas não adoraram porque Deus abriu as portas. Deus abriu as portas porque encontrou dois homens que decidiram adorá-lo. Nós temos que quebrar o que a nossa geração acabou criando, meus irmãos. Se Deus fizer, eu adoro. Quando Deus me encontrar de verdade, me entregar a minha conquista, eu venho fazer o meu culto de ação e graças. Culto de ação e graças é antes daquilo que Deus tem para a nossa vida. Culto de ação e graças é todo domingo, é toda quinta-feira, é todo dia no nosso quarto. É todo dia no nosso quarto. Quando eu me deparo com a realidade do local, depois vocês colocam na internet, o local onde John Wesley orava e se debruçava na palavra.
O local está até deformado de tanto tempo que aquele homem ficou naquele lugar. Isso não me constrange, não. Eu não fico desanimado com isso, não. Isso só me torna alguém melhor. Isso só me torna mais desafiador para eu ser mais parecido com aqueles que estiveram mais perto de Deus. Nós precisamos quebrar isso. A adoração não é uma opção. A adoração é identidade, a adoração é decisão, a adoração é um estilo de vida. Talvez existam pessoas nessa noite aqui vivendo essa meia-noite e nós precisamos adorar. Como igreja, se hoje você não está passando por um momento difícil nenhum, se hoje você não está passando por dificuldade nenhuma, se está tudo bem com a sua vida, adore pela pessoa que está do seu lado. Adore por esse guerreiro que está do seu lado. Adore por esse soldado que está do seu lado, porque somos juntos um só em Cristo Jesus. Amém?